Tô aqui em cenário diferente e ó, vamos falar de um pessoal aí que muito em breve vai estar num cenário que vai ser a prisão, que é aí o Bolsonaro e seus comparsas. Olha, agora sabemos o motivo aí da internação do Bolsonaro por tanto tempo. Para quem não sabe, é a maior internação do Bolsonaro desde lá do caso Adélio. Quer dizer, em 6 anos aí ele nunca ficou tanto tempo internado no hospital. E dessa vez para tratar uma erisipela, uma bactériazinha que, olha, o Bolsonaro conseguia andar, conseguia se locomover, conseguia fazer tudo com a bactéria. E de repente, fica aí 15 dias internado, diz que terá alta hoje, mas não foi confirmado. Teve um site bolsonarista, que é o Antagonista, que falou que não confirma que vai ter alta hoje mesmo. Outros sites falaram que sim, que terá alta hoje, porque o boletim médico indicou isso, mas tá ali uma tensão, será que vai ter alta ou não? E tudo indica que o Bolsonaro está esperando aí alguma ação da Polícia Federal, alguma coisa passar. Por quê? Porque agora vem a notícia de que a Polícia Federal descobriu mais joias que o Bolsonaro vendeu, que ele recebeu de propina de ditadores árabes e vendeu nos Estados Unidos. A Polícia Federal descobriu aí um estojo de joias cravejadas de diamantes, eu já vou mostrar a foto aqui, que avaliado em 500 mil reais que o Bolsonaro vendeu em Miami. Então, na Pensilvânia, o Bolsonaro vendeu um relógio Rolex, que inclusive vem com esse estojo. E vendeu um relógio da marca Patek Philippe. Este relógio Patek Philippe não foi recuperado até agora, ou se foi, a Polícia Federal ainda não disse, mas este não foi devolvido pelo Bolsonaro. O relógio Rolex foi devolvido pelo Bolsonaro porque ele foi vendido. O tenente-coronel Cid disse que entregou o dinheiro em espécie na mão do Bolsonaro no Brasil, e aí o Frederick Wassef recomprou o Rolex também pagando em dinheiro vivo. Não se sabe de onde o Wassef tinha tanto dinheiro vivo aí para comprar o Rolex, mas calma, porque o FBI já quebrou os sigilos para ver se ele sacou esse dinheiro, se ele foi para os Estados Unidos e entrou aí com 50 mil dólares ilegalmente, ou enfim, para ver de onde saiu o dinheiro para ele recomprar o Rolex. Só que a bomba da semana é essa. Já se sabe que o Bolsonaro vendeu outras joias. Inclusive, a Polícia Federal tem imagem das joias, em exposição na loja. Para quem deve estar se perguntando como, Thiago, a Polícia Federal conseguiu imagem das joias em exposição. Porque antes dessas joias saírem da loja, a Polícia Federal, a loja filma as joias para colocar em sites e tudo mais. E essas imagens foram cedidas para o FBI e para a Polícia Federal do Brasil. Outra coisa é que a Polícia Federal também tem imagens das câmeras de segurança dessas lojas. E aí tem um problema para o Bolsonaro. Quando começou a investigação e a Polícia Federal anunciou que iria para os Estados Unidos, muita gente falou, pô, vai ser difícil achar a câmera de segurança da loja, porque se o tenente-coronel Cid vender essas joias lá em 2022 ou no comecinho de 2023, quando o caso veio à tona, já fazia mais de 6 meses e a maioria das câmeras de segurança tem ali um tempo em que as imagens ficam, depois as imagens são deletadas permanentemente. Só que tem uma coisa, são lojas de joias. Lojas de joias, qualquer coisinha desse tamanho assim que some, pode ser um diamante que custa $1 milhão. Então eles têm inúmeras câmeras e as imagens dessas câmeras ficam por muito, muito, muito tempo. Muito mais tempo do que se você for num pet shop lá para levar seu cachorrinho para tomar banho. Se tiver câmera de segurança, aí vai ficar lá 1 mês, 1 semana, 3 meses, 6 no máximo. A praxe é no máximo 6 meses na maioria dos lugares. Já numa joalheria, tem joalherias que deixam as imagens permanentemente, não deletam nada. Tem joalherias que deixam por 1 ano, 3 anos, 5 anos, aí depende. E no caso, todas elas tinham imagens. E aí, olha só, a Polícia Federal também conseguiu até o link onde a joalheria estava anunciando este estojo aqui, só que sem o relógio, que é o estojo que o Bolsonaro recebeu aí de propina de um dos ditadores árabes. Então aqui, ó, tem é como se fosse um terço, só que muçulmano, cravejado de diamantes, uma caneta cravejada de diamantes, aí tem 2 abotoaduras e tem também parece ser um anel ali. Tudo isso cravejado de diamantes. A única coisa que foi vendida separadamente pelo Bolsonaro foi este relógio Rolex aqui. Ele vendeu na Pensilvânia. Então, o Bolsonaro não apenas recebia as joias e pensava, vou vender. Não, ele ainda tinha ali uma ideia. Falou, pô, recebemos um estojo, vamos vender cada parte do estojo em um lugar. É igual o bandido que roubou um carro. No caso, o Bolsonaro roubou joias e não um carro. Mas o bandido que roubou um carro e fala, pô, vou vender no desmanche, a porta eu vendo ali,
peça do motor eu vendo ali, o chassi eu vendo ali, os vidros eu vendo ali e vai vendendo em locais diferentes, aí não tem como achar porque não foi vendido no mesmo lugar. É a mesma coisa, o Bolsonaro roubou um estojo de joias que pertence à União, ou seja, pertence a todos os brasileiros, e aí ele fez o desmanche dessas joias, foi vendendo cada parte em determinado lugar. A Polícia Federal já sabe, de acordo com a delação do Tenente Coronel Cid, e lembre-se, ele fez uma nova delação direto para o FBI. A Polícia Federal já sabe que o Tenente Coronel Cid foi quem vendeu essas joias. O que ainda não foi dito aí nas matérias, porque não vazou da Polícia Federal, é se o Tenente Coronel Cid foi ele quem recomprou as joias, ou se a joia foi devolvida, porque muitas vezes em joalheria, a pessoa que vai lá vender as joias, ela deixa numa espécie de, não é permuta, mas ela deixa ali as joias em exposição. Se alguém compra, aí a loja vai lá e deposita o dinheiro para a pessoa. Se ninguém compra, e fica com o seu lucro, né? Se ninguém compra, a pessoa pode a qualquer momento ir lá e retirar as joias novamente e falar, não, não quero mais vender. Então imagina, alguém tem lá joias que valem 500 mil reais, chega numa loja, porque esse pessoal vende as joias muito abaixo do valor de mercado, né? Ladrões, todo ladrão, quando um ladrão roubou um celular de 2 mil reais, por exemplo, ele não vai vender esse celular por 2 mil reais, você sabe, ele vai vender esse celular por uns 500 no máximo, 600. Se tiver bloqueado, talvez nem isso. Pois bem, no caso, o ladrão de joias, ele pega as joias de R$500 mil, a gente ainda não sabe, mas muito provavelmente ele vendeu por metade do preço. Aí você imagina, ainda a Polícia Federal ainda não disse os detalhes disso, mas, por exemplo, ou a loja pagou, vamos supor, R$250 mil, 50 mil dólares para o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro pegou para o Bolsonaro, para o Tenente Coronel Cid, ele pegou o dinheiro e deu para o Bolsonaro. Tá, Bolsonaro cometeu o crime. E aí, na hora de recomprar, ele vai lá e recompra por 50 mil, mais um pouquinho que a loja não vai perder ali a chance de ganhar lucro. Ou, na maneira exposição, ele deixa a joia ali, a loja não paga absolutamente nada para eles, fica tudo segurado. Quando a loja vender por exemplo, 60 mil dólares, aí paga 50 mil para o dono e aí fica com 10 mil de lucro. Só um exemplo aí de como funciona isso. Então, quando a Polícia Federal estava em Miami, a Polícia Federal, na rua onde tem várias joalherias, é uma das ruas aí mais luxuosas de Miami, a Polícia Federal fez uma chamada de vídeo, assim mesmo, com o Tenente Coronel Cid, que estava não na jaula onde ele está enjaulado, estava, né, enjaulado, mas o Tenente Coronel Cid estava lá na Superintendência da Polícia Federal. Ele saiu do batalhão onde ele estava preso, foi para a Polícia Federal e ali ele foi explicando para os policiais federais e para o FBI onde é a loja, como é que foi feito, qual loja que ele entrou, qual loja que ele não entrou e tudo mais. E aí você vê, isso aconteceu faz pouco mais de 2 semanas, tá? Isso aconteceu, põe aí, hoje é sábado, 2 semanas atrás foi o sábado. Hoje é sexta, perdendo aqui a noção dos dias. Hoje é sexta. 2 semanas atrás foi 13 dias atrás foi o sábado em que o Bolsonaro se internou pela primeira vez. Então você imagina, 2 semanas atrás exatamente, na sexta-feira o Tenente Coronel Cid foi solto. Ali o Bolsonaro ficou em pânico, falou, opa, peraí, para esse cara ser solto ele falou coisa. Ele falou coisas que ele não tinha falado. Na quinta, na quarta e na terça, que são os dias anteriores, o Tenente Coronel Cid, aí saíram notícias da imprensa, fiz até um vídeo aqui, o Tenente Coronel Cid prestou aí depoimento e fez uma delação contra o Bolsonaro ao FBI também. Aí tem uma coisa que você tem que entender. Se o Bolsonaro cometeu crimes nos Estados Unidos, aí ferrou. Aí não tem como escapar, porque olha, você faz qualquer coisa lá nos Estados Unidos, mas você deixar de pagar impostos devidos ao tio Sam, isso eles não perdoam. Então a situação vai piorar muito. Agora você imagina o seguinte, o Bolsonaro vende as joias, vamos por 50, 60, 70 mil dólares, se ele vende. O Tenente Coronel Cid pega esse dinheiro é um dinheiro que estava nos Estados Unidos, ou seja, dinheiro da joalheria, esse dinheiro foi ganho nos Estados Unidos, foi pago imposto nos Estados Unidos e ele sai dos Estados Unidos em avião presidencial sem pagar imposto por esse dinheiro. Dizendo depois para o FBI que o dinheiro é do Bolsonaro. Então você já tem um crime financeiro. Você já tem aí, no mínimo, você já tem aí sonegação de impostos, que no Brasil dá multa, não dá prisão, sonegação de imposto. Mas nos Estados Unidos dá cadeia sim. E geralmente, quando tem sonegação de imposto, é porque alguém está ganhando dinheiro ilegal. Geralmente, muitas vezes não. E aí vem lavagem de dinheiro junto. E no caso do Bolsonaro, entram os dois aí. Pior é se a Polícia Federal descobrir que o Ossef, quando recomprou o Rolex, as outras joias ainda não sabemos como foi feito, tudo indica que o Tenente Coronel Cid é quem recomprou essas outras joias. Mas tudo indica que quando o Ossef recomprou o Rolex, que também ele recomprou por 50 mil dólares, que
o Wassef entrou com esse dinheiro ilegalmente nos Estados Unidos e em espécie e foi comprar. E aí se ele entrou com mais de 10 mil dólares nos Estados Unidos, não pode, também é crime. Tem que declarar. Se não declarar, aí não é nem sonegação de imposto, aí já vão entrando outros crimes aí, outros crimes financeiros. Então a situação aí, e pior, fez a mando do Bolsonaro. De acordo com o Tenente Coronel Cid, depois o Ossa vai acabar sendo intimado a depor também lá nos Estados Unidos, eu não tenha dúvidas. Então, a situação aí do Bolsonaro vai piorando. E aí você vê o seguinte, caramba, justo na semana em que tudo isso aconteceu, ele se trancou no hospital. E ficou 2 semanas no hospital, olha, falando que estava com uma bactéria, aí nas fotos que ele mostrava, a perna dele estava toda vermelha, parecia até que ele colocou um pincel lá no editor do celular e ficou ali, ó, vou deixar minha perna mais vermelha, parece até isso. Aí quando a doutora Nisi Yamaguchi, que é aquela doutora lá que adora um ozônio, aquela que faz o tratamento de ozônio anal e falava que isso funcionava para Covid, será que o Bolsonaro tratou a erisipela com isso? Quando a Nisi tira a foto com o Bolsonaro, você vê o seguinte, você vê que a erisipela já não estava igual estava nas fotos do Bolsonaro. Você fala, pô, muito estranho. Eu mostrei aqui num vídeo ontem, eu falei, pô, peraí. O Bolsonaro publica um vídeo, perna dele toda vermelha. Aí a Nisi publica um vídeo no mesmo dia, tá? No mesmo dia, horas depois. E a perna dele, até coloquei mais luz aqui no celular, nada, nem vestígio, mas não tem um tom avermelhado. Vou nem falar, nossa, tá vermelho. Não, um tom avermelhado que fala, caramba, isso estava vermelho antes, mas está melhorando. Não, 100% bom. E isso aí foi na quarta-feira, na terça-feira. E aí você fala, peraí. Terça-feira ela mostra e ele já estava bem. Nos dias anteriores, ele gravou alguns vídeos, aí depois ele parou de gravar, em que ele caminhava, tudo mais. Nada, absolutamente nada, a não ser medo da jaula, justifica o Bolsonaro ter ficado tanto tempo aí no hospital. Agora tudo parece que a situação aí dele não dá mais para ele ir ficando no hospital. Tudo parece que ele ficou de otário aí no hospital, porque a Polícia Federal não foi prendê-lo. E se fosse prendê-lo, duvido que não prenderia no hospital. E agora ele fala, ó, tá mais tranquilo, posso sair. Mas lembre-se, cancelou todos os eventos até o final de maio. Cancelou tudo. Parou aí de gravar vídeo, parou aí de ficar atacando o Supremo Tribunal Federal, de ficar atacando. O Bolsonaro está assim, ó, está no modo medo, modo pavor. Esse é o modo aí que ele tá. Então, muito provavelmente aí até o final do mês não teremos ataques aí dele às instituições, ao Supremo, porque ele vai entrar naquele modo dizendo, não, a gente tem que distensionar, que é palavras usadas pelo Eduardo Bolsonaro depois do encontro com o ministro Lewandowski, em que ele acha que o encontro foi bom e não foi, não. Ele fala, não, temos que distensionar, a gente está mostrando que a gente quer parar de tensionar as relações. Enquanto eles estão distensionando, o Nicolas Ferreira e o Gustavo Guerra estão quase todos os dias gravando vídeos dizendo que o Brasil é uma ditadura. O Eduardo Bolsonaro não faz nem 3 semanas estava nos Estados Unidos com dinheiro público dizendo que o Brasil é uma narcoditadura. Esse pessoal foi aos Estados Unidos mês passado, mês retrasado, também foi em novembro, também foi em outros meses para pedir sanções ao Brasil. E aí eles falam em distensionar. Qualquer um, e eu vejo alguns da imprensa que, eu não sei se estão acreditando, qualquer um que esteja acreditando nisso, pode colocar um narizinho de palhaço e ganhar um certificado de otário profissional. No caso da imprensa, não são otários profissionais não, são mentirosos profissionais. Eles fingem que acreditam que o bolsonarismo pode se moderar. Vi até um jornalixo, não chama de jornalista isso não, porque é jornalixo, dizendo que precisamos do bolsonarismo moderado. Agora a gente precisa do bolsonarismo moderado. Olha, como se existisse um bolsonarismo moderado. Eles só moderam quando eles veem que eles estão para ir para cadeia. Aí eles moderam um pouquinho, quando quando sai ali a chance de prisão, aí eles desmoderam, aí eles passam a atacar novamente. Só que no caso, eles moderam o que está acontecendo agora, eles moderam por 2 ou 3 dias, ou seja, falam, não, vamos distensionar. E nos outros dias, eles continuam nas redes sociais tensionando, atacando as instituições, atacando o STF, atacar o governo, eles são oposições, mas atacando com mentiras de que o Brasil é uma ditadura e pedindo sanções ao Brasil. Aí você fala, peraí, se isso é distensionar, eu sou uma geladeira. Pois bem, a boa notícia é que ninguém está acreditando aí, o nível de desespero do Bolsonaro tá muito grande, tanto é que ficou aí, o cara fica 2 semanas no hospital.
Ainda mais Bolsonaro, que gosta de bater perna, zanzar pra lá e pra cá. A gente lembra até em época de pandemia, as pessoas morrendo, ele não conseguia parar um pouquinho e trabalhar para ajudar a população. Ele ia andar de jet ski ali, ia andar de jet ski acolá, viajava para não sei onde. Eu lembro quando tinha mais de 150 mil pessoas desabrigadas na Bahia, o Bolsonaro foi andar de jet ski, depois ele foi no Beto Carreiro World, lá em Santa Catarina, fazer um show lá de derrapagem de carro. Aí depois ele mesmo pilotou lá o carro que derrapava. E aí você não via a imprensa falando, nossa, as pessoas morrendo na Bahia e o presidente aqui. Agora, quando temos uma tragédia no Rio Grande do Sul, primeiro a imprensa falou que o Lula errou ao ir ao Rio Grande do Sul. Eu nunca vi o presidente errar ao ir ao lugar da tragédia. Aí o Lula voltou para Brasília, a imprensa falou que ele errou ao sair do Rio Grande do Sul. Aí depois de 2, 3 dias ele voltou ao Rio Grande do Sul para anunciar um pacote lá de 51 bilhões, aí a imprensa falou que ele errou ao ir e voltar ao Rio Grande do Sul. Aí o Lula foi para Brasília, que tá cheio de compromisso, recebeu lá o presidente do Japão, o premier do Japão, tudo mais, e depois voltou para o Rio Grande do Sul. Aí a imprensa fala, saiu editorial aí nos grandes jornais, dizendo que o Lula errou em ir 3 vezes ao Rio Grande do Sul. O Lula devia ter ficado no Beto Carreiro World vendo show de derrapagens, enquanto as pessoas morrem. Talvez aí a Globo, a Folha, o Estadão, os jornalões, esses jornalixos, esses ativistas aí políticos disfarçados de jornalistas, ficassem calados. Porque quando o Bolsonaro tava lá e as pessoas estavam morrendo, ninguém falou Bolsonaro errou em ir a show de derrapagens enquanto pessoas morrem. Não, nada, não tinha nada disso. Aí a cobertura era diferente. A cobertura muda de acordo com quem está no poder, viu? Veja isso. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!